Siga me dá água aí, dá. Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma live. Aqui, hoje, dia 18/7, sábado, né? Shabat. Um dia em que nós nos reunimos para adorar a Deus, porque nós não guardamos apenas um dia, procuramos ter todos os dias para a glória de Deus, todos os dias de forma onde o nome do Senhor é glorificado, onde o nome do Senhor é exaltado. Abra, por favor, a sua Bíblia no capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Capítulo 11 do Evangelho de Mateus. E versículo 28 e 29. 11 de Mateus, 28 e 29. Capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículo de número 28 e 29. Diz assim a palavra de Deus. Então, graça e paz a todos os irmãos. É alegria para nós estarmos aqui hoje, mais uma vez juntos, para estudarmos a palavra de Deus. Desejamos que ela seja de edificação para as nossas vidas, de transformação de vidas e bênção. Deus abençoe o pastor Reginaldo, Deus abençoe a todos. Mateus 28, hoje nós vamos estudar sobre mansidão. É o 8º aspecto do fruto do Espírito. Mansidão é a palavra que nós vamos ver hoje. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Senhor nosso Deus e Pai, nós entramos em Tua presença nesta tarde, pedindo a Tua bênção e a Tua graça, para que possamos estudar, e não somente estudar, mas que a Tua mansidão possa vir e ser produzida em nossos corações, mediante a ação do Teu Santo Espírito. Que o Teu Espírito Santo possa estar sobre nossas vidas hoje nesta meditação, em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Então hoje nós vamos estudar sobre mansidão. Certo? Nós temos estudado o fruto do Espírito, o caráter cristão, e nós vimos que amor, alegria e paz tratam primeiramente da nossa relação com Deus e secundariamente da nossa relação com o nosso próximo e com todos os demais. Nós vimos que a relação com o nosso próximo é benignidade, longanimidade e bondade. E agora nós estamos entrando na terceira parte, já desde ontem, estamos caminhando na parte que é do fruto em relação a nós. O fruto do Espírito em relação a nós, que é mansidão, certo? Domínio próprio e fidelidade, ou na ordem fidelidade, mansidão e domínio próprio. Hoje nós vamos ver qual é a etimologia, de onde é que vem esta palavra chamada mansidão. A palavra mansidão, ela vem da palavra prautes, certo? Ela significa, segundo a chave linguística de grego do Novo Testamento, acalmar, paixão por reduzir, suavizar e lento para se irar. Então, mansidão, segundo a chave linguística do grego do Novo Testamento, é acalmar. Então, manso é alguém calmo, é aquele que tenta acalmar as coisas e não toca fogo. É paixão por reduzir, é aquela pessoa que tenta, geralmente na nossa ira, na nossa maldade humana, a nossa tendência é de acrescentar, é de otimizar, maximizar, melhor dizendo, de aumentar tudo e fazer com que aquele adágio popular se cumpra, fazer tempestade em copo d'água. Então, o manso, aquele que exerce a mansidão, porque manso é o substantivo, é o adjetivo, e mansidão é o substantivo. Manso é a pessoa, mansidão é o que ela faz, é a conduta dela. Então, o manso pratica mansidão, mas a mansidão só existe se houver o manso. Então, ele tenta reduzir aquelas proporções gigantescas a que as pessoas levaram às situações. Suavizar é alguém que tenta ver as coisas de uma maneira suave, não de uma maneira beligerante, belicosa, guerreira, e lento para se irar. Não quer dizer que o manso não se ire, mas quando o manso vem a se irar é porque as coisas passaram, extrapolaram todas as coisas. E William Maltz, ele define a palavra prautes, que pode também ser escrita como praotes, vai ter duas variantes do texto grego. Ele diz que é mansidão, brandura e tolerância. Então, o manso é alguém que tolera, que quando ele vai falar, quando ele vai agir, é porque, como eu já disse antes, extrapolaram todos os... Então, nós falamos até agora do substantivo. E o adjetivo grego manso
é praus ou praas. Tem duas vertentes também. E segundo o Maltz, que é um dos melhores léxicos do Novo Testamento, do grego do Novo Testamento, que é o léxico analítico do grego do Novo Testamento, ele diz que é manso, gentil, amável e perdoador. Então, o manso, que é o que Jesus vai dizer, bem-aventurados mansos, né, significa alguém manso, mas não confundir manso com medroso. O manso é alguém que tem coragem para fazer e não faz. Não é aquele que não o faz porque não tem coragem. Não. Não confundir, porque às vezes a gente confunde uma pessoa que é sem coragem, uma pessoa que é como nós aqui os cearenses dizemos frouxo, certo? Que não tem, ele morre de medo, então é por isso que ele não faz nada. Mas o manso é aquele que tem coragem, mas não faz, porque isso é um caráter forjado nele pelo Espírito Santo. Ele é gentil, certo? Ele é amável e ele é perdoador. Agora, definição de manso. Definição de Gilberto Rebouças trata-se de uma submissão. Manso é uma pessoa de pavio longo, alguém que não sai do sério por qualquer motivo. O Russell Champlin define: trata-se de uma submissão do espírito humano para com Deus e em seguida para com o homem. A submissão para com Deus e em seguida para com o homem. A mansidão é resultado da verdadeira humildade. Vocês já viram que os aspectos estão interligados. Por causa do reconhecimento do valor alheio. Eu achei interessante isso. É quando a gente valoriza o próximo, é quando a gente reconhece que nele tem a imagem de Deus, com a recusa de nos considerarmos superiores. Então eu vou ler de novo que achei tremendo. Mansidão é resultado da verdadeira humildade, por causa do reconhecimento do valor alheio, e que o outro tem valor, que o outro é a imagem de Deus. Deus abençoe, Naldo, Deus abençoe, seja bem-vindo. E ele diz, com a recusa de nos considerarmos superior a ele. Isso é o que o Champlin diz. A mansidão, segundo Howard, mansidão é a combinação de força e suavidade. Isso é algo totalmente do cristianismo. Não havia no mundo antigo isso como uma virtude. Mansidão era visto como um termo pejorativo. E aí Jesus chega e Paulo e vão falar desse tema de mansidão. Nos dias do Antigo Testamento, o bem-aventurado era o Davi, o guerreiro, não o manso. Aí ele diz, mansidão é a combinação de força. Eu vou perguntar a vocês como é que está a internet chegando aí, porque aqui tá falhando. Então eu queria um feedback de vocês, como é que está chegando aí, agora aqui melhorou. Isso, se tiver pode saltar esse coraçãozinho vermelho aí, que já me ajuda muito, certo? Então, quando você, não precisa nem colocar aqui não, solta o coraçãozinho vermelho aí que já me deu feedback, aqui melhorou. Então, mansidão é a combinação de força e suavidade. Quando temos mansidão, tratamos todas as pessoas com cortesia perfeita, reprovamos sem rancor, argumentamos sem intolerância, enfrentamos a verdade sem reconhecimento, sem ressentimento, iramos, mas não pecamos, somos gentis, mas não fracos. Eu vou ler de novo. Quando temos prautes, mansidão, tratamos todas as pessoas com cortesia perfeita, reprovamos sem rancor. Reprovamos sem rancor. Roberta, Deus abençoe minha irmã.
argumentamos sem tolerância. Hoje o grande problema reside na falta de mansidão. Hoje nós temos visto guerras, porque as pessoas argumentam sem tolerância. Eu não tenho condição de ouvir um lado o outro e vice-versa. Nós temos visto quase uma batalha entre aqueles que são defensores, ou se dizem pretensos defensores das minorias, com aqueles que dizem que são representantes dos evangélicos, que eu nunca dei autorização a ninguém, pelo menos porque é igual aquela história de eu acho que você já deve ter passado por isso, foi feita uma pesquisa e tantos votaram, e eu digo sempre, eu nunca votei. Eu não disse nada, porque avaliam as pessoas, fazem pesquisa e dizem que foi feito em tantas cidades, mas eu nunca fui perguntado, nunca perguntaram a minha opinião, mas dizem que fulano está na frente, fulano está atrás, Beltrano é bom, Beltrano é ruim, certo? Então hoje nós estamos vendo pessoas que dizem que nos representam, né? E que estão numa verdadeira guerra, certo? Guerra com a liderança, porque a batalha, deixa a gente explicar, as disputas que há não são entre homossexuais, prostitutas e evangélicos, não, deixa o povo saber direito. A guerra, as disputas estão entre as lideranças, entre pessoas que se dizem líderes do movimento LGBT e tantas outras letras, principalmente aqueles que estão no Senado, na política, com aqueles que se dizem defensores do cristianismo e dos valores da família. Porque os evangélicos estão procurando buscar a Deus. Estão procurando servir a Deus e transformar o mundo, não por meio da política, mas por meio do evangelho. E os verdadeiros evangélicos não têm medo de perseguição. Os verdadeiros evangélicos não estão dentro da política para defender o evangelho. Não, porque o evangelho é do leão da tribo de Judá, e um leão não precisa ser defendido, um leão basta deixar ele solto, que Deus mesmo se defende. Então, o que acontece? Muitas vezes os crentes de um lado servem de massa de manobra para interesses outros, né? E os homossexuais, muitas vezes, que não tem nada a ver com isso, servem também de massa de manobra. Então a gente tem que ter o senso crítico e dizer, deixa que eles briguem, eles que são brancos que se entendam, eles que estão nessa luta, essa luta não é minha, certo? Porque Jesus não mandou que a gente batesse ninguém, que maltratasse ninguém. Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, nosso objetivo é pregar o evangelho. Nós não temos nada contra os homossexuais, nós não temos nada contra a vida de ninguém, porque a vida é sua, certo? Aliás, a vida não é sua, é de Deus, porque se a vida fosse sua, se a vida fosse minha, a gente segurava e não morria, né? Então, se você diz que a vida é sua, então não morra. Não morra nunca. Já que ela é sua, então você tem domínio sobre ela. Mas deixa a gente deixar bem claro aqui a minha posição. A minha posição é que eu não sigo o lado beligerante, aqueles que fazem guerra. Eu não concordo com as políticas de tentar usar a máquina estatal para as ideias
da liderança, e não dos homossexuais, das lideranças LGBT, de tentar incutir na cabeça das pessoas e da sociedade como um todo, para que as pessoas sejam isso ou sejam aquilo. De tentar fazer com que as crianças... Porque o que você vai ser na sua vida é uma escolha sua. Você pode ser de Deus ou pode não ser. Você pode andar nos caminhos de Deus ou andar nos seus caminhos. Isso até Adão e Eva fizeram. Agora, o que eu não aceito é a questão das lideranças, da política, do pensamento, das ideologias, de tentar fazer isso chegar nas escolas, de tentar fazer isso ser normal e de tentar entrar na vida da gente e das nossas crianças. Aí não. Aí não. Aí um não bem grande. Agora, dizer que nós amamos, porque nós fazemos distinção entre o homossexual e o homossexualismo. Nós abominamos a prática, certo? Abominamos a prática, mas amamos o homossexual. E por isso repudiamos toda agressão, repudiamos toda violência, repudiamos todo insulto, repudiamos tudo que possa ofender, não só o homossexual, mas qualquer pessoa. Então, isto dito, isto posto, vamos lá. Por que eu entrei nessa parte? Porque quando você vê um falando e o outro falando, você vê que falta mansidão, que é argumentar sem intolerância, onde um argumenta e não ouve o outro. Onde o outro argumenta e não ouve um. Então cada um fala, se for preciso eu pego em armas. O outro responde, mostra o vídeo e responde. E não há uma discussão sem intolerância. Uma discussão suave, dizendo assim, olha, nós amamos. Não temos vontade de fazer mal a nenhum de vocês. Não... com uma voz suave, não estamos, nós levamos a mensagem do amor, reconhecemos, boa tarde, reconhecemos que cada pessoa tem escolha, reconhecemos o direito de vocês fazerem o que bem entenderem, não concordamos, mas não concordamos com tolerância, mas não. Os dois lados não se entendem e cada dia se agridem mais, porque de ambos os lados há intolerância. Certo? E o grande problema é que não é porque é evangélico que está certo. O grande mal de muita gente é que não tem senso crítico. É que acha simplesmente por a pessoa defender pontos de vistas aparentemente bíblicos, e que ele extrapola em outro, ou eles extrapolam em outro, que a gente não tem senso crítico, a gente vai com a maioria. Então, mansidão é isso, é argumentar, certo? É reprovar sem rancor, é argumentos sem intolerância, é enfrentarmos a verdade sem ressentimento. É a pessoa chegar para mim, para você e dizer assim, olha, vou te dizer a verdade. E a pessoa não guardar ressentimento. É irarmos, mas não pecarmos. Somos gentis, mas não fracos. Então não confunda gentileza com fraqueza. Não confunda o manso com o fraco. Então nós vimos a definição e a etimologia de manso. E Jesus é o maior exemplo de mansidão. Jesus diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Esta é a primeira oração. Ele diz no imperativo, vinde a mim. Quem que deve vir a ele? Todos os que estão cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Quando a gente vai fazer análise sintática, a gente separa as orações. E onde tiver um verbo,
tem uma oração. Primeiro, Jesus diz assim, vinde, tem um verbo, vinde a mim. Vinde a mim, é a primeira oração. Quem? Todos os que estáis cansados e oprimidos. Tem dois verbos, certo? Estáis cansados e estáis oprimidos. E a terceira, e eu vos aliviarei, ou eu aliviarei vocês. Então Jesus diz o seguinte, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Só que esse texto aqui, por incrível que pareça, é um texto religioso. O jugo era um objeto que se colocava no pescoço do animal para que ele pudesse puxar as cargas sem ferir o pescoço. Mas isso era o termo literal. É como na língua portuguesa nós temos a conotação e a denotação. Denotação é o termo literal, jugo mesmo. Conotação é o termo figurado. Então, o texto que Jesus está usando aqui para jugo é o sentido figurado. Jugo era o termo dado ao conjunto de doutrinas ensinadas ou ensinado por um rabi. Então, o que era jugo? Jugo era a doutrina do rabi Shammai. Jugo era o conjunto de doutrinas ensinadas pelo rabi Hillel. Então, cada rabi tinha um jugo e os seus discípulos recebiam aquele jugo, tomavam sobre si aquele jugo, ou seja, eles diziam, eu faço isso na autoridade do meu mestre, do rabi fulano de tal. E aí, nos dias de Jesus, por exemplo, havia uma batalha muito grande entre Shammai e Hillel. Dois rabis, um que liberava o divórcio por qualquer coisa e um que era radicalmente contra o divórcio. E é por isso que o povo foi perguntar a Jesus se podia se divorciar ou não. E aí Jesus diz que só com uma cláusula de exceção, se houver adultério. É o que chamamos na teologia de cláusula de exceção. Então, o que acontece? Jugo era um conjunto de doutrinas, um ensinamento, era uma orientação para a vida, era uma proposição, era uma proposta. Então, cada rabino tinha seus ensinamentos. E aí Jesus chega nesse contexto onde jugo agora é um conjunto de ensinamentos. E Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Todas as pessoas que estavam cansadas de tantos jugos, de tantos jugos opressores, de tentativa de agradar a Deus, oprimindo o corpo, oprimindo a pessoa, de pessoas que buscavam a Deus, mas elas eram oprimidas, as pessoas que chegavam nos rabinos, que tentavam encontrar paz para a alma, e elas não encontravam, elas encontravam um jugo pesado, um monte de coisas onde elas não podiam fazer. Então, elas que iam em busca de paz, de alegria, de suavidade para a vida, elas encontravam a vida mais pesada, mais difícil de carregar. E como tem gente que anda assim hoje, que chegou no cristianismo procurando paz, procurando perdão, procurando alegria na vida, e ela encontrou um jugo tão pesado, mas tão pesado que ela adoeceu, mas tão pesado que a vida dela hoje se encontra em maiores dificuldades do que antes. De pessoas que encontraram um jugo tão pesado, mas que foram tão aprisionadas, que foram tão mal orientadas, que foram tão escravizadas, que foram tiranizadas
pessoas que hoje estão assim com medo, pessoas que hoje estão sofrendo, que você olha e você não percebe a leveza do cristianismo na vida delas, você não percebe que elas melhoraram de vida. Elas deixaram um monte de coisa, mas elas vivem apavoradas, assombradas, com medo, elas não têm paz. Porque elas pegaram um jugo que colocaram sobre os ombros dela, uma quantidade de coisa para agradecer a Deus, para tentar chegar a Deus, que ao invés de suavizar, aumentou a carga. Então ela chegou e disseram, olha, você não pode isso, não pode aquilo outro, não pode. É a teologia do não. E você tem que ser assim, 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 assim. Porque é engraçado. Antes da conversão, Jesus te ama. Eu tenho um amigo que se converteu na nossa igreja. E ele disse um dia, pastor, eu vou deixar de ser crente. Eu disse, por quê? Porque eu quero muito bem a ele e a toda a família. Um abraço para você, meu irmão. E ele disse, pastor, ele era muito observador. E ele disse, pastor, porque antes de me converter, quando eu chegava aqui na igreja, o povo dizia, sente aqui, meu irmão. Já me chamavam de irmão. Sente aqui, e se levantava e dava um lugar para mim, e eu vinha, ficava ouvindo. E aí, pastor, era todo mundo me tratando bem, oi, como é que o irmão está? Estou orando pelo senhor, quando vai aceitar Jesus? Ele disse, quando eu me converti, pastor, o pessoal agora não levanta mais, não dá lugar para mim. Ninguém pergunta, ninguém diz mais que está orando por mim, pastor, parece que a obra terminou ali. Eu disse, é verdade. Então ele disse, eu acho que eu vou me desconverter para ver se o povo volta a me tratar bem de novo. Então parece que as pessoas só têm valor enquanto elas não são cristãs. Depois que elas são cristãs, parece que a gente esquece delas. E aí Jesus disse não. E aí a gente, antes delas serem cristãs, a gente trata com o maior amor do mundo. Quando elas se tornam membros da igreja, aí a gente vai e diz assim, agora você vai ver. Agora a gente vai botar o jugo. E às vezes o jugo é tão pesado. Tem pessoas que saem de igreja amaldiçoadas. E o pior é que como elas creem, elas saem adoecidas. E tem outras que não saem com medo da maldição. Meu amigo, nenhum pastor, nenhum pastora tem poder de amaldiçoar a sua vida, porque você quer sair de lá. Você é livre. Ninguém é obrigado a ficar onde não se sente bem, onde é escravizado, tiranizado, abusado. E aí Jesus chega e diz, vinde a mim. Se você que está cansado do rabino tal, você que já experimentou todo tipo de jugo, que estáis cansados e oprimidos, porque o jugo não é para oprimir, a doutrina não é para oprimir. Tem pessoas que vivem oprimidas, com medo de tudo, sonhando toda noite que Jesus voltou e ela ficou, vendo demônio no ventilador, atrás da porta, vendo o vulto. E aí Jesus diz assim, e eu vos aliviarei. Aí ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Jesus está convidando as pessoas a experimentarem o jugo dele, não o jugo das igrejas. Vamos deixar bem claro, nem sempre o jugo de uma igreja, o conjunto de doutrinas de uma igreja é o jugo, o conjunto de doutrinas de Jesus Cristo. E pastor, como é que eu sei disso? Lendo a Bíblia mesmo, muito fácil. É lendo a Bíblia e fazendo comparação. Porque foi assim que surgiu a reforma protestante. Foi quando Lutero e outros, que já o precederam, como Knox, Hans, Savonarola, eles começaram a ler a Bíblia e eles perceberam que a prática da igreja era distinta da prática da Bíblia. Que o cristianismo de seus dias era um cristianismo que era incompatível com o ensino de Jesus Cristo.
E aí eles tentaram trazer, porque eles não queriam fazer uma nova igreja, mas trazer a igreja então existente para os ensinos do cristianismo. Mas a igreja não queria, já tinha ido longe demais. Então não queria retornar, não queria dar o braço a torcer, e por isso houve a reforma protestante. E nós hoje, dia 31 de outubro de 1517, é a data que foi oficializada como a data da Reforma Protestante. Foi o dia em que Lutero fixou as suas 95 teses na catedral, na porta da catedral de Wittenberg. Esse dia é comemorado. Então, dia 31 de outubro, que agora botaram o dia das bruxas, é o dia da Reforma Protestante. 10 dias antes do meu aniversário, depois do meu aniversário. O meu era no dia 21 de outubro. No dia 31, até isso eu nasci no tempo certo, na data da Reforma Protestante. Então, dia 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante. Por quê? Porque os reformadores, quando Lutero vai para Roma para estudar teologia, o que acontece? E muita gente nem sabe, muita gente, olha, meu irmão, pastor, você que fala mal da teologia, você que prega contra a teologia, meu irmão querido, você não sabe que nós somos frutos da teologia. Porque Lutero tinha consciência de pecado e por isso ele foi para um mosteiro. E lá no mosteiro agostiniano, pegue no YouTube, coloque assim, Martinho Lutero, e veja o filme dele em preto e branco, sugiro em preto e branco, é o melhor que tem. Assista o filme Martinho Lutero em preto e branco. É o melhor que tem, porque as fontes históricas são ótimas. O ator interpreta de forma fenomenal. E você vai ver que Lutero chegava e perguntava aos seus superiores, olha, eu quero me confessar. E os superiores não entendiam, diziam assim, eu tenho culpa, Deus não pode me perdoar, eu não posso amar a Deus. Então ele estava sempre assim, ele se flagelava, ele se açoitava, ele entrou no convento, mas Jesus não entrou nele. E aí tinha um vice-superior lá, que queria pegar no pé de Lutero e expulsar Lutero do convento, do mosteiro, já dizendo. Mas o líder do mosteiro era gente boa. E o líder do mosteiro disse o seguinte, eu vou fazer o seguinte, o outro disse, vamos expulsá-lo, ele está perguntando demais, vai acabar prejudicando todo o mosteiro. E o outro disse, não, eu tenho uma ideia melhor, eu vou mandá-lo para Roma. E lá eu vou mandar ele estudar teologia. E ele vai ler tanto, estudar tanto, que ele vai acabar com essas perguntas, que ele vai acabar com tudo isso. E aí Lutero faz doutorado em teologia. Lê todos os escritos dos teólogos anterior a ele. Mas tem um livro que até então ele não conhecia. Ele chegou a ser padre, mas nunca tinha lido direito a escritura. Ele ouvia alguém lendo lá em latim, mas ele mesmo não tinha acesso a ela para ler, e principalmente ler os originais, hebraico e grego. Mas, fazendo o curso de teologia, ele teve acesso a estes documentos em grego e em hebraico. E ele aprendeu grego e hebraico, e em voltando para sua terra na Alemanha, ele vai preparar as aulas de teologia. E quando ele está preparando, agora que ele tem acesso ao grego e ao hebraico, ele está lendo a carta aos Romanos, ele vai comentá-la. Quando ele está lendo a carta aos Romanos, ele chega no capítulo 1, versículo 17, que diz, porque não me envergonho, 16, 17, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí ele chega nesse segundo versículo 17, que diz assim, porque não me envergonho do Evangelho, é o 16, e o 17 diz, porque nele quem? No Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, que Abacuque tinha dito, o justo viverá por fé. E os biógrafos de Lutero dizem que nesse momento ele foi iluminado.
Nesse momento, o céu se abriu. Nesse momento, ele encontrou a paz que ele tanto buscava. Nesse momento, ele se sentiu perdoado. Neste momento, tudo que ele não conseguira por meio da prática religiosa, por meio do ascetismo, por meio dos espancamentos, da flagelação, por meio das peregrinações, por meio das caminhadas religiosas, por meio das missas e procissões em Roma, ele não alcançou, mas agora o Evangelho o atingiu, a graça de Deus o atingiu poderosamente. E Lutero agora descobre que a justificação é pela fé. E aí ele sai pregando o evangelho, tentando mudar a igreja, mas a igreja não quis mudar. E aí houve essa ruptura. Porque a igreja foi longe demais e não dava para voltar atrás. E aí a reforma explodiu em toda a Europa. E ela chegou ao Brasil. Mas como foi que Deus alcançou o coração de Lutero? Estudando teologia. E hoje nós somos frutos dessa obra divina, de mandá-lo estudar teologia. De alguém pensar que está se livrando dele e não sabia que estava mandando preparar-se. E você que fala de teologia nem sabe que é fruto dela. Se você é protestante, você é fruto da ideia de um teólogo chamado Martin Luther, ou Martinho Lutero, para os brasileiros. E por causa dele aí surgiu Knox, o Zwinglio, Calvino, Melanchthon, tanta gente boa que trouxe o evangelho até nós, e todos eles eram teólogos. Todos esses reformadores eram homens de Deus que estudavam a palavra de Deus e que formaram as doutrinas que eu e você defendemos, que eu e você cremos hoje. Homens e mulheres que estudaram, que arriscaram a vida, porque naquela época eles todos tiveram que fugir. Calvino teve que fugir, Lutero teve que ser escondido pelo príncipe, muitos morreram, mas Calvino, por exemplo, escreveu as Institutas da Religião Cristã, a primeira obra teológica, e botou de bolso, fez o primeiro seminário lá na cidade de Genebra. E todos os reformados, todos os luteranos agora que fugiam da perseguição, porque a Igreja Católica instituiu a chamada Contra-Reforma. Era um ataque contra a reforma protestante, contra os protestantes que se alastravam pela Europa, de Bíblia na mão, pregando o Evangelho agora, de Bíblia em mãos. Na verdade, eles não tinham Bíblia em mãos, porque naquela época não tinha Bíblia como nós temos hoje, eles tinham a Bíblia no coração, na mente. E todos esses reformadores pegaram e viram que a doutrina da Igreja Católica estava misturada erro com verdade, era como uma árvore de Natal. Tinha a árvore central, mas ao redor dela estava cheia de enfeites, de outras doutrinas. E aí você olhava mais para os enfeites do que para a árvore em si. E aí qual foi a tarefa dos reformadores? Foi tirar os enfeites, foi tirar os dogmas, foi tirar tudo isso e criar 5 solas. Que você nem sequer sabe. Como é que você está falando de algo que você não sabe? Como é que você tenta, de onde você tirou a autoridade para detonar algo que você não sabe? De onde você tirou a autoridade para detonar, para falar mal de algo que você não sabe? De onde? Como é que você fala mal de algo que você não sabe? De algo que você não sabe de onde veio, de algo que você não estudou, de algo que você não conhece. Como é que um crente, um cristão, pode falar mal de teologia se você nem sequer sabe o que é? E aí esses homens começaram a escrever de novo. E aí eles criaram os 5 sola. Porque era em latim, era sola scriptura, só a Bíblia, chega de tradição. Porque a igreja tinha tradição, então você não sabia o que era bíblico nem o que não era.
E aí eles disseram agora, para nós protestantes, sola escritura. Sabe por que você só crê na Bíblia? Por causa do sola escritura. Era só a Bíblia. Sola gratia era somente a fé, nada de tentar ganhar a salvação por meio de obras. Era sola fide, somente a fé. A fé agrada a Deus, nós vamos a Deus por meio da fé. Tudo que você defende veio da teologia, não foi seu não, não foi fruto seu não foi fruto da sua leitura não, foi homens e mulheres que cheios do Espírito Santo criaram, leram a Escritura com gosto, com graça e fizeram da Escritura, hoje, tiraram da Escritura as doutrinas que nós defendemos. Foi solos Cristo, é somente Cristo. Não tinha mais a intercessão dos santos, não tinha mais a mediação de Maria, não tinha mais a mediação dos mortos, era só Cristo, só nos dobramos diante de Cristo. E o quinto solo era soli Deo glória, ou seja, só Deus merece glória, ninguém mais. Porque a igreja tinha feito 3 distinções. A igreja tinha percebido e dito o seguinte: olha pessoal, vamos lá, vamos distinguir aqui. Aí eles disseram, para Deus latria era adoração, para Maria hiperdulia, uma veneração maior abaixo de Deus e maior que a dos outros santos, e para os santos dulia, veneração. E aí com o passar do tempo o povo bagunçou tudo e adorou o santo, adorou Maria, adorou os anjos, foi a tudo, porque a igreja nunca se preocupou em ensinar o povo. Agora sim está querendo correr atrás do prejuízo. Mas aí o que aconteceu? Os reformadores vieram e trouxeram a gente de volta para a Bíblia. E eles instituíram um método chamado de método histórico crítico, porque a igreja tinha interpretado a Bíblia, histórico crítico não, histórico gramatical, porque a igreja tinha interpretado a Bíblia alegoricamente. Eles disseram, vamos voltar para o método histórico, vamos saber quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, e vamos interpretar a Bíblia de forma gramatical, vamos saber o que quer dizer jugo aqui, se é jugo literal, se não é, vamos entender o texto, e vamos compreender o texto, então vamos ler com calma o texto. E esses 5 solas formaram a vertente só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo e só a Deus glória. Foi a base da nossa teologia e é a nossa teologia até hoje. E é o que você crê, o que eu creio. E como é que você fala mal de algo que você nem sabia, rapaz? Como é que você se levanta e bravamente critica que teologia é coisa de homem? Teologia foi o método de Deus para fazer com que Lutero se convertesse, para trazer a igreja de volta para as Escrituras. Foi o meio para refazer a doutrina que tinha sido toda enfeitada e que nós já não sabemos o que era certo nem o que era errado. E os livros que você lê, as interpretações que você tem, são frutos desta reforma feita pelo Espírito Santo. E esta reforma aconteceu por causa da teologia de gente que voltou para a Bíblia e disse, epa, está errado. E eles começaram a confrontar os ensinos da época com a Bíblia e disseram, está errado, está errado. E hoje a gente segue um cristianismo que está precisando de reforma. São reformados que precisam de reforma. Porque a Igreja Católica tinha um ritual. Tinha o ritual, a liturgia da missa. Hoje nós temos cultos que são verdadeiras missas. Só muda de nome. Mas são 3 hinos. E não pode ser 2. Tem a leitura. Se você chegar... Eu sempre na igreja às vezes mudo. Eu começo muitas vezes lendo a Escritura. O pessoal abre a Bíblia. Porque senão a gente fica escravo da liturgia. Tem horas que eu prego antes, a gente canta depois.
A gente não tem dia fixo para a Santa Ceia, é igual a vinda de Jesus, pode ser qualquer dia. Para quê? Para que o povo não fique preso na liturgia, porque tem gente que acha que o culto só é agradável a Deus se começar com a oração de joelho. Se depois da oração de joelho, aí começasse com a oração, depois da oração tem os cânticos, depois todo mundo canta, levanta, 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 levanta. Depois tem a leitura da palavra, depois tem mais uma oração, depois tem as ofertas, depois tem os cânticos, que vão ser dependendo da liturgia da igreja. Depois, se der tempo, lá perto de 9 horas, tem uma pregação de 5 minutos, ou então tem várias pessoas pregando, que um prega uma coisa, outro prega outra, um prega o que o outro ia pregar. E depois tem o apelo, que hoje nem apelo tem mais. E depois o pastor tem que terminar o culto com a escala e com a bênção apostólica. Se ele não fizer tudo isso, parece que o culto saiu pela metade. Por quê? Porque tem gente que nunca leu a Bíblia. Que você nunca viu essa liturgia na Bíblia. Isso é algo nosso, que nós criamos para o bem da igreja. E nós temos um monte de gente que ele vai e faz a liturgia todinha, mas ele não adorou a Deus, ele não buscou a Deus, ele não compreendeu o que fez, ele fez por fazer. Ele está acostumado. É igual o carro automático. Passa a marcha e vai embora. Passa primeiro e vai embora. Se você precisa de mais velocidade, ele passa a marcha normal. Se você diminui, ele volta a marcha. Tem gente que é assim, que está no automático. Automático é o automático divino. A pessoa vai lá e diz, vamos cantar. E não é o hino que agrada a Deus. E a gente pergunta qual é o tipo de hino, qual é a música de Deus. É aquela que nos agrada. E aí a gente diz, canta aí o tal, canta o tal, canta o tal. E a pessoa ainda chega e diz assim, eu vou louvar o hino. Ela nem vai louvar a Deus. E você não vê pastor orientando, dizendo, minha irmã, pelo amor de Deus, vem cá. Chamando a pessoa e dizendo, pessoal, nós não louvamos a hino, nós louvamos a Deus. Nós não vamos louvar o hino. Não, não. Nós louvamos a Deus. E aí Jesus chega e diz assim, vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele disse, eu não sou manso porque sou frouxo. Eu não sou manso porque eu não tenho coragem. Eu sou manso e humilde de coração. Ele disse, aprendei de mim. Quem é que é teu mestre? As suas doutrinas você tira de onde? Você faz igual os reformadores fizeram, que voltaram para a Escritura, que foram estudar e saber. Olha, quando Jesus disse isso, ele estava se referindo aos rabinos da época, ao rabinato. E essa palavra julgo, lá no contexto da época, era o conjunto de doutrinas defendidas por um rabino. Ou você muitas vezes disse que isso aqui era como aquela coisa que a gente bota num burro. E aí a gente diz assim, olha, Jesus vai botar aquele jugo literalmente no seu pescoço. Indiretamente a gente está chamando o povo de burro, de jumento. E o pior, a sorte é que o povo, por não saber, diz assim, glória, aleluia, aleluia. Porque se for literalmente, então Jesus diz, tome sobre vós o meu jugo. Jesus está dizendo, você é um jumento, uma mula. Mas é claro que isso aqui não foi literal. É claro que Jesus, dentro do contexto, então o método histórico gramatical é entender a Bíblia dentro da sua história. Isso dá trabalho. Tem muita gente que pastoreia a igreja sem trabalho. Pastoreia a igreja dando trabalho aos outros para fazer isso, para fazer o outro, para fazer, sobrecarregando o povo, mas que não alimenta as ovelhas. Que não gasta tempo orientando as ovelhas, que não gasta tempo aprendendo para si, para depois ensinar. E quando vai ensinar, abre a boca para dizer um monte de coisas que não devia dizer. E aí Jesus diz,
e encontrareis descanso para vossas almas. Pastor Gilberto, como é que eu sei que eu encontrei a verdadeira doutrina de Cristo? Como é que eu sei que eu encontrei uma igreja boa? É que ela prega o evangelho de Cristo dentro do contexto que Cristo falou, e você encontra descanso. Você encontra descanso para suas almas. Vou dizer de novo, pastor, como é que eu sei que uma igreja é boa para eu me congregar? Eu quero uma igreja para me congregar. 3 coisas você precisa saber, basicamente. Primeiro, é se a centralidade dessa igreja é Cristo. Jesus disse, vinde a mim. Ele não disse, vinde ao pastor, ele não disse, vinde a uma doutrina, ele não disse, vinde a uma denominação. Não, ele não mandou a gente procurar aquela que a gente mais achasse bonitinha. Ele disse, vinde a mim. Então, uma igreja boa é uma igreja onde Jesus é exaltado, onde Jesus é glorificado, onde o pastor não é o dono da igreja, onde não é uma igreja de família, é uma igreja de Jesus Cristo. Jesus é exaltado, é Senhor. Segunda coisa, onde a gente aprende os ensinos de Jesus Cristo, do seu contexto, onde o pastor, a liderança da igreja, se preocupa em interpretar corretamente a Bíblia. Então, ouça, antes de tomar uma decisão por uma igreja, de escolher uma igreja, ouça o que eles ensinam. E veja se ali está correto. Veja, e pastor, mas eu não sei examinar. Mas se você tiver um pingo de bom senso, você vai ver se aqui é julgo. Se for um julgo literal, então, meu amigo, Jesus está dizendo, ó, jumento, cavalo, burro. Mas é claro que você não vai imaginar Jesus dizendo isso. Mas aí Jesus chega e diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. É uma igreja onde a doutrina não é a doutrina do Hillel, nem do Shammai, não é a doutrina desse ou daquele, é a doutrina de Jesus Cristo. E todo aquele que ensinar, tem que ensinar baseado no Evangelho de Jesus. É onde a gente volta a ler os Evangelhos e a gente começa a comparar. E é uma igreja, em terceiro lugar. Então, em primeiro lugar, é uma igreja que Jesus é o centro, cristocêntrica. Em segundo lugar, uma igreja que interpreta a Bíblia dentro da sua história, em que o pastor gasta tempo, investe tempo em estudar as Escrituras para quando for expô-las em verdade. E em terceiro lugar, é uma igreja onde você encontra paz, onde você se sente bem, e transmite paz, transmite alegria, transmite leveza. Porque se você for para um lugar e lá Jesus não for o centro for o ungidão, cai fora. Se você começar a ver que só tem barulho e não tem conteúdo, caia fora. Se você notar que traz guerra, que traz malvadeza, que as pessoas são cruéis umas com as outras, então caia fora. E não tenha medo de maldição, porque não vai pegar. E aí Jesus diz assim, a mansidão é elogiada por Jesus. Ele diz assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E tem uma tribulação enorme aqui, porque o pessoal pensa, a gente vai morar no céu, vai morar na terra. O que acontece? Quando Jesus está falando isso, ele tem em mente o Salmo. E o salmista lá no Salmo 37 diz que os justos herdarão a terra. Então, a terra ficou debaixo de maldição. Por causa do pecado, Deus disse, maldita é a terra por tua causa. E quando Jesus vier, vai redimir essa terra. E hoje nós temos uma dicotomia, nós temos céu e terra. Nós temos coisas materiais e coisas espirituais. Mas quando tudo tiver, a redenção tiver sido completada, aí haverá em Cristo uma junção de novo de todas as coisas. Não haverá mais essa separação céu e terra.
E aí é tanto que aquele hino, quem cantou aquele hino estava inspirado, ele disse, neste tempo céus e terra hão de ser a mesma grei, ou seja, quando Jesus passar essa terra pelo fogo e libertá-la da maldição do pecado e purificá-la, não vai haver mais essa diferença entre céu e terra. É, não vai haver mais, e aí nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habitam a justiça. Aí nós vamos estar na presença de Deus para sempre, e não vai ter mais essa história, eu estou na terra, cadê Deus? Está lá no céu? Não, certo? Não vai haver mais essa separação, nós estaremos com Deus e Deus estará conosco, Ele disse, será o meu povo e eu serei o seu Deus, e ali não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor. Então, o que acontece é que as testemunhas de Jeová se equivocam ao imaginar que depois da batalha do Armagedon, aí nós vamos viver aqui. Outros se equivocam ao imaginar que a Nova Jerusalém vai descer e vai ficar igual uma nave espacial sobre a terra. Na escatologia deles é uma escatologia um pouco fora de rota. Eles não colocaram o endereço direito. Mas a Bíblia Sagrada diz que vai haver novo céu e nova terra, ou seja, tudo novo, para gente nova, para gente que mudou, para gente que foi transformada. E aí sim não vai haver mais esse negócio de olhar para cima e dizer, cadê Deus? Deus estará conosco, que nós seremos o seu povo e desfrutaremos da sua presença maravilhosa. E hoje eu quero falar para você, dizer para você que é cristão, que é servo de Deus, que mansidão é algo que nós precisamos nesses dias. Veja que eu tive que falar sério, mas falar sem perder a mansidão, falar sem ofender, falar sem gritar, explicar dentro da história e falar explicando, não é falar sem conteúdo, é falar explicando, porque tem um monte de aluno, coitado, que vai fazer teologia querendo mudar de vida, e tem um monte de gente que desconhece totalmente, que não sabe do que está falando, e levanta-se nos púlpitos para bradar, como se fosse o dono da verdade, sem saber, porque é fácil, meu amigo, você falar contra alguém que não pode se defender. É fácil você falar e você gritar contra alguém que não tem argumentos para refutá-lo. Mas coragem mesmo era você falar na frente de alguém que tem argumento para refutá-lo. Certo? Eu queria ver você me chamar lá e você falar mal da teologia. Eu aceito o convite. Se você acha que teologia é do diabo, que teologia é coisa mundana, é de homem, então eu aceito o convite, me chame, eu vou ouvi-lo. E nós vamos conversar em amor, vamos conversar em paz, vamos discutir, vamos ver se teologia é ou não de Deus, se teologia é do diabo. Nós vamos ver isso, nós vamos conversar sem rancor, sem mágoa, ouvindo, um falando, o outro falando, e a gente vai ver. Você tem coragem de me levar na sua igreja e de dizer, você faz a sua pregação e eu fico lá calado. E você mete a lenha na teologia. E depois você me dá a oportunidade de defender a teologia. Como aquela história lá, da réplica e da tréplica. Eu aceito. Por quê, pastor? Porque estou cansado de ver gente querendo mudar. E um monte de gente que nem muda. E ainda empata aqueles que querem mudar. Gente que nem quer saber, mas ainda quer ferrar aqueles que estão lutando para aprender, para melhorar em sua fé. Isso é injusto.
É injusto alguém que está lá no banco ser achincalhado por causa de estar fazendo um curso secular ou de teologia. E a pessoa pegar o púlpito e bombardeá-lo. Isso não é mansidão. Isso não é bondade, isso não é cristão. E aí, isso é maldade para com a pessoa que está ali embaixo. Em que o pior, todo mundo está sabendo da igreja que é com ele, é com ela, porque o coitado só está fazendo sozinho. Tinha maior dificuldade para ir, foi sozinho. Você não deu a mão a ele, pelo contrário, está dando uma retada na cabeça dele, e todo mundo está sabendo que é com ele, e ele fica ali humilhado. E você de cima do púlpito descarrega o seu ódio nele, sem saber. Então arrependa-se. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não é esse o caminho que Jesus ensinou. E aí Jesus Cristo disse, aprenda de mim. Está na hora da gente aprender de Jesus. E aí as três coisas que eu disse aqui, como é que uma igreja, como é que uma comunidade, como é que um cristão deve ser visto? Em primeiro lugar, na centralidade de Jesus Cristo. Jesus disse, vinde a mim. Ele não disse, venha a Batista, a Presbiteriana, a Assembleia. Ele disse, vinde a mim. Ele não disse para a gente tomar o jugo a doutrina de uma igreja. Ele disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, todo ensino que não estiver em consonância, em sintonia, em acordo com o ensino de Jesus Cristo é falso. É falso, ou é doente, ou é imperfeito. Então nós temos que começar a confrontar no sentido de comparar o que nós estamos ensinando, a começar por nós, pastores, com o que Jesus ensinou, para que a gente não seja pego de calça curta, ensinando uma coisa diferente, ensinando um outro evangelho, não alimentando as pessoas, e as pessoas chegando na nossa igreja e não encontrando paz. Então, nós temos que gastar tempo estudando, preparando a palavra, pregando, alimentando as ovelhas. E aí, nós vamos encontrar mansidão. Nós vamos encontrar um Jesus que traz paz. Porque Theos, ou Theos, é Deus. E Logos é um tratado, é um discurso. Então, theologia ou teologia é um tratado, um discurso acerca de Deus, de um Deus maravilhoso, de um Deus manso. É descobrir isso sem chegar para Jesus e dizer, Senhor, qual é o teu jugo para a minha vida? Qual é o teu conjunto de doutrinas? Qual é o teu parâmetro? Qual é o paradigma? Quais são as doutrinas que o Senhor ensina? E eu sugiro a você começar pelo Sermão do Monte. Sugiro começar lendo o Sermão do Monte. Leia o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Leia e compare e veja assim o que eu estou ensinando, o que eu estou pregando, o que eu estou vivendo. Cada um de nós deve ler e dizer assim, espera aí, será que eu estou me enquadrando nisso aqui? Porque ali é o sermão do reino, ali são as leis do reino. Porque aí o manso vai andar segundo Jesus Cristo. Porque saiba, manso é manso, mas não é frouxo. Né? Tem muita gente que tem muita coragem para gente que não tem como se defender. Mas não é macho suficiente para falar mal diante de alguém que tem como se defender. E tem como dizer a verdade e refutar. Dizer, não é bem assim, não. Não é por aí, não. Na teologia, não é como se vende picolé, onde a pessoa ganha no grito. Na teologia, a gente ganha no argumento, no amor, na paz. Tem que ter conteúdo, tem que ter argumento.
Não basta ter fogo, tem que ter alimento no fogo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo abençoe sua vida. E hoje, às 11h30 da noite, às 23h30, nós temos aquela mensagem no Instagram para as pessoas que não são salvas. Então nós estamos tentando alcançar pessoas de todas as camadas lá no Instagram. Então Deus abençoe. Amanhã, hoje eu estou no dia certo. Ontem eu pensei que hoje era domingo. Amanhã às 10 horas, nossa escola bíblica online. Estamos estudando o capítulo 2 do livro de Jonas, certo? Que deram mais ênfase ao peixe do que a mensagem de Jonas. Hoje, quando fala em Jonas, se lembra do peixe, e não do Deus que mandou o peixe. E amanhã nós vamos estudar o capítulo 2 às 10 horas da manhã. E às 20h45, 15 para as 9, nós estaremos trazendo a mensagem de Deus. Fique com Deus. Leia o Sermão do Monte. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Boa tarde, fique com Deus. Até amanhã às 10 horas, na Escola Bíblica.